Olá, boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nos preparar agora para mais um momento de reflexão na palavra do nosso Deus, dando continuidade às nossas mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje, encerrando a carta no capítulo 6, do verso 11 até o final. Assim nos diz a palavra de Deus: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todo quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos, com o vosso espírito. Amém. Muito bem. Permita-me fazer uma pergunta para vocês e respondam cada qual no seu íntimo. Reflitam um pouco nas perguntas. No que você se gloria? No que você se orgulha? No que você, em que você se sente honrado, satisfeito e no que você deposita sua confiança, no que você deposita o seu valor pessoal, aquilo que você mais valoriza e estima. Qual é a sua glória? Essa resposta pode ter, essa pergunta pode ter diferentes respostas. Algumas pessoas podem falar: o meu orgulho, a minha paixão, minha honra é a minha família. São os meus filhos, é a minha esposa, é o meu marido, é a minha carreira que eu construí com suor, é a casa que eu edifiquei a duras penas, trabalhando todos os dias. É a minha carreira, é a minha vida com Deus. E eu me orgulho no meu relacionamento com Deus. Eu me orgulho porque eu vou à casa do Senhor todos os dias, porque eu oro 3 vezes ao dia, porque eu jejuo 3 vezes na semana, por causa disso ou por causa daquilo outro. As pessoas podem se orgulhar e se satisfazerem, como que eu posso dizer, se completarem em diversas coisas, em diversos hábitos. Elas podem delegar isso a muitos fatores externos, a muitos comportamentos. E é fato que a igreja da Galácia, para a qual Paulo dirige a sua carta, tinha um certo problema de, vamos assim dizer, desvio de glória. Porque é fato que a salvação, a redenção, a vida eterna e toda a plenitude da alma está nos ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele que possuímos vida. Ele realmente é o início, é o fim, é a consumação da nossa salvação. E a partir do momento em que entra na igreja ardilosos pensadores e influenciadores, levando o rebanho de Deus a pensar em outros caminhos, em outras possibilidades para se alcançar a redenção, ou melhor, tirando de Cristo a glória e trazendo numa circuncisão ou numa guarda de sábado, numa observação específica da lei. Então,
Posso chamar isso de desvio de glória. Uma glória que é do Senhor Jesus, uma glória que é de Deus, passa a ser transferida, objetificada em uma prática humana, numa prática da carne. Logo, isso se torna um orgulho da carne. Mas, afinal, em que devemos nos gloriar de fato? Onde está a nossa glória? Onde está de fato o motivo pela qual possamos nos satisfazer, nos sentirmos honrados e verdadeiramente nos contentarmos? Está naquilo que nós fazemos, na carne, naquilo que podemos assim dizer, obras de nossas mãos, ou naquilo que já foi feito por nós e que produz efeitos em nossas vidas. Vamos então seguir essa linha de raciocínio. Continue pensando, onde está o seu prazer, onde está o seu orgulho e a sua honra? Na carne ou em Cristo? Prosseguindo, vamos pensar sobre a glória da carne, como Paulo mesmo ele descreve isso na carta. Todos os que querem ostentar-se, né? Todos os que querem ostentar, querem mostrar, né? Querem realmente expor o valor, o seu valor na carne, é esses que vos constrangem a circuncidar, é esses que estão molestando a igreja ali, molestando os fiéis ali para pensarem nessas vias alternativas de salvação e redenção, esses que vos constrangem a circuncidarem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A verdade é que quem busca se orgulhar da carne, isso pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas quem busca o prazer e se orgulhar nos feitos da carne, naquilo que o faz com o próprio corpo, as obras das próprias mãos, foge da cruz de Cristo. Aquele que busca satisfazer-se num ato, num cumprimento da lei, e ali achar um motivo para estufar o peito e sentir-se espiritualmente elevado em relação aos outros, assim como aconteceu naquela igreja, principalmente em tratando-se de como circuncisos se sentiam em relação aos incircuncisos, ostentando uma pretensa e falsa espiritualidade, humilhando os gentios como se fossem mais fracos e inferiores na fé do que eles. Na verdade, fogem da cruz. O que isso significa? Toda vez, como eu falei, expliquei na introdução, toda vez que ocorre o desvio de glória, nós não queremos pôr os merecimentos da nossa salvação em algo fora de nós. É como se a salvação fosse um grande tesouro, um grande troféu que nos foi dado gratuitamente por algo que foi plenamente executado em Cristo, mas nós de alguma forma queremos ser participantes daquilo, nós de alguma forma queremos tirar o crédito de Cristo e para poder dizer, não, fui eu que conquistei, eu que fiz, eu mereci aquilo, eu é que fiz acontecer. Tipo, Jesus se sacrificou por mim, mas se eu não tivesse me circuncidado, se eu não tivesse observado a lei como um bom e fiel judeu, como um bom e fiel observador da santa lei de Moisés, então a minha salvação não teria sido plenamente executada. Essa ânsia de querer tomar participação na obra de Cristo é fugir da cruz, é esconder a cruz. E como o próprio Paulo também disse, só que daí aos Coríntios, é verdade que a cruz, ela, para quem não a compreende, ela é loucura. Para quem não a compreende, ela é um motivo de escândalo. Então, para quem ainda está com o coração endurecido, não foi transformado pelo agir gracioso do amor de Deus, as pessoas não querem acreditar absolutamente nada a uma cruz.
não querem acreditar nada a um sacrifício de um terceiro, de uma outra pessoa, mas elas querem ser as protagonistas, elas querem ser a, o centro de suas histórias e de suas vidas. E aí a gente se questiona, e o que há de errado em reconhecer os merecimentos de Jesus? Para que essa ânsia de querer buscar um protagonismo, de querer buscar um estrelismo em nós que nós de fato não temos? Para que buscar um merecimento que não existe? Aliás, se cavucarmos merecimento em nós, o que nós encontraremos? Condenação? Se queremos granjear algo de bom em nós, só vamos encontrar a maldade, a malícia. E é por isso que a glória da carne, ela nos leva a fugir da cruz, mas também a nos exaltarmos, a agirmos com arrogância, a nos sentirmos superiores aos outros e até mesmo a nos sentirmos superiores a Deus. E isso é grave, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, quer fazer alguma coisa não porque quer ser obediente à lei, não porque em olhar a lei quer mostrar a plena servidão ao Deus da lei, mas querem no cumprimento da lei tirar a glória de Deus e trazer para si: olha, eu fiz, eu aconteci, eu me salvei. Quantos aqui querem falar: eu me salvei? Não existe nada de bom nisso. E quantas pessoas nos dias de hoje a gente não podemos dizer que não temos problema com circuncisão, não é um tema para nós hoje, mas quantos no legalismo, na observação de ritos e práticas religiosas ou nos seus costumes de crentes, em hábitos culturais que não vão influenciar efetivamente em nada na vida espiritual, usam disso para se sentirem-se prestigiados e superiores aos outros, dando vazão ao ego e à vaidade. Isso é triste. É triste quem quer buscar a sua felicidade e o seu contentamento nos próprios feitos. A nossa posição como crentes deve ser de reconhecermos humildemente que não somos nada, que não existe razão de se alegrar nos seus feitos, nas nossas obras. Tudo aquilo que é procedente do nosso coração natural é pecado. Se existe virtude, se existe algo bom que fazemos, o fazemos no Espírito, não o fazemos pela carne. Tudo que provém da nossa carne é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que é oriundo de nós mesmos e não nos é dado pelo Espírito é completamente contra aquilo que produz vida, contra aquilo que é edificante de fato. Então, não preciso nem dizer isso, mas não vamos nos gloriar na carne, não olhe para a carne. Mas, assim como Paulo, vamos olhar para Deus, vamos olhar para Cristo. Agora vamos analisar a glória em Cristo. Prosseguindo a fala de Paulo no verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, na cruz de Cristo, que simboliza a sua morte, a maneira como ele se entregou, ele se desfez, ele para que também ele pudesse desfazer e matar, crucificar, sabe, todo o pecado. Então Paulo diz: o meu orgulho está nessa cruz, porque eu fui crucificado nessa cruz, o mundo para mim foi crucificado, são coisas que morreram. O orgulho de Paulo era o orgulho de que Paulo morreu na cruz. Assim como Cristo morreu. Com Cristo, Paulo também morre na cruz. E se nós olhamos para a cruz, nós morremos na cruz com Cristo. Se o nosso coração está voltado para Ele, então nós com Ele morremos. E isso é extremamente essencial, porque para sermos salvos, precisamos morrer para o pecado. Precisamos morrer para a carne. Para que haja vida, tem que primeiro haver a morte do nosso corpo, da nossa carnalidade, da nossa pecaminosidade. E tudo isso, todo mundanismo em Cristo,
é de uma vez por todas executados. E é aí que Paulo encontra razões de fato pela qual ele poderia se alegrar, razões de fato pela qual podemos sim, sabe, podemos sim exaltar. Ele continua. Agora, praticamente, ele vai trazer aqui o ensino que vai resumir tudo aquilo que ele argumentou ao longo de toda a carne. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. Se você é judeu e se circuncidou, beleza. Se você é grego e não se circuncidou, tranquilo também. Isso não importa. Não faz diferença o que você fez na sua carne ou não. Mas o que vai fazer diferença de fato é se o judeu deixar de ser judeu e ser Cristo. Se o grego deixar de ser grego para ser Cristo. É nós deixarmos de sermos nós para sermos algo novo, para sermos nova criatura em Cristo Jesus. Se tem motivo que nos leva a nos gloriarmos em nós, é quando nós não somos mais nós. Se tem um motivo que nos leva a realmente nos exaltarmos, é quando nós mortificamos completamente a nossa carne para sermos algo transformado, algo novo, com uma nova mentalidade, com um novo comportamento, com atitudes dignas do reino de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E Paulo vai finalizar essa sessão falando que essa ideia de esquecer esses pormenores secundários do que de circuncisão ou não circuncisão, questões que são mais, como eu falei, de menos importância. Quem deixa isso de lado para se concentrar na nova criatura, Paulo diz o seguinte: e a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que legal isso aqui, Israel de Deus. Ou seja, Paulo definitivamente não está abençoando, não está clamando pela misericórdia de Deus para o povo para os judeus especificamente. E quando ele fala Israel de Deus, ele está falando de judeus, ele está falando de gentios, ele está falando de todos aqueles que de fato estão em Deus, daqueles que seguem a regra de não pela lei, mas pela graça, não pela carne, mas por Cristo, pelo Espírito. Esses sim agora são o povo de Deus. O povo de Deus não está limitado a um corte na carne. O povo de Deus não está limitado a uma linhagem sanguínea, a uma genealogia. O povo de Deus em todo o mundo agora é unido unicamente em Cristo e nele feito nova criatura. Aí está o motivo de nos orgulharmos, de que quando nós nos projetamos em Cristo, quando nós buscamos a honra dele, somos novas criaturas e é um ato que prova que somos sim parte do Israel de Deus, do verdadeiro Israel, por aqueles de quem de fato Cristo veio ao mundo para salvar, para nos tirar da condenação e nos conduzir para a vida eterna. Nele depositamos nossa esperança, nele nós confiamos perpetuamente. Era esse o ensino que Paulo queria demonstrar para os Gálatas, o triunfo da graça, o triunfo da obra de Cristo sobre qualquer projeção mínima, pífia, que nós podemos querer muitas vezes pôr para interferir. Não vamos nos apegar à nossa religiosidade, não vamos nos apegar a obras da carne secundária que mais causam divisão do que verdadeiramente edificação na igreja. Nós possamos buscar e servir a Deus e nos transformarmos em novas criaturas no poder do Espírito, para que assim possamos verdadeiramente nos orgulhar e assim possamos de fato refletir a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus em nós, assim sendo igreja do Senhor, que em Cristo e tão somente na sua cruz possamos encontrar o verdadeiro e justo motivo para nos orgulharmos, para a glória de Deus. Que
É importante as coisas que nós temos, família, carreira, bens, tudo mais. Essas coisas são importantes de fato, mas todas elas caem para segundo plano quando nós olhamos para Deus. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a nossa confiança e motivo supremo de alegria tem que residir nele. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana para você e para a sua família.